Olá, hoje vamos resolver o exercício 4.1a, onde determinaremos o tensor de deformações infinitesimais de Cauchy para o campo de deslocamento abaixo. Então, nós temos o campo na imagem. Antes disso, só gostaria de dizer brevemente que o tensor é representado por uma matriz. Em alguns momentos eu direi matriz, em outros tensor. A matriz é um elemento matemático e o tensor é algo físico. Eu represento o tensor por uma matriz, assim como eu represento uma velocidade por um vetor. Bom, vamos definir as componentes do campo para que possamos derivá-las. Observe que esse é o nosso objetivo final. Se lembra da aula e da apostila que as derivadas são baseadas em um esquema linha-coluna, onde temos a soma da derivada da componente correspondente à linha com relação à variável correspondente à coluna com a coluna somada com a derivada correspondente à componente da coluna com relação à componente da linha. Eu sei que ficou confuso, mas aqui embaixo está a definição e eu acho que fica mais claro olhando a definição. Você pode analisar que I significa linha e J significa coluna, então nós nós temos uma regra de derivação que obedece às linhas e às colunas da nossa matriz. Em outras palavras também, com caráter mais operacional, observe que temos que achar todas as derivadas em relação aos componentes e somar as combinações entre elas. É uma outra forma de olhar também. Então, vamos derivar todas as componentes e todas as variáveis. Eu não vou fazer passo a passo, porém, se você tiver dúvida, você pode consultar um livro de cálculo ou a internet mesmo, e aí você entender como que funciona a derivada, mas eu imagino que você já saiba, isso já é pré-requisito, né? Mas enfim, mas se você sentir dificuldade, você também pode mandar um e-mail, você pode falar, né, com os professores e comigo. Mas no caso é tipo, realmente simplesmente derivar com relação a cada variável. Vamos analisar que na diagonal temos que a linha e a coluna são iguais. Portanto, temos duas vezes a derivada da componente em x e x, ou y, ou z em z, com relação a x, y e z, respectivamente. Note também que nosso tensor deve ser simétrico pela nossa definição. Portanto, basta que somemos a combinação de todas as componentes de acordo com a regra inicial. Em outras palavras, nós vamos analisar quais são as regrinhas do nosso vetor, do nosso tensor, e aplicar as derivadas. E você vai perceber que esse tensor ele é diagonal, então você não precisa calcular, no caso aqui seria 9 elementos, você precisa calcular 3 da diagonal, mais 3 das componentes em cima ou embaixo da diagonal, depende de como você observar. E dessa forma, a gente obtemos a parte do tensor, porque lembre-se que nas nossas contas nós não incluímos esse 10 a menos 3. Aqui eu só não incluí por uma questão de foco na geração da parte nuclear do tensor, que no caso foram as contas das derivadas que a gente fez. Eu acho que ia ficar muita informação escrita e não ia valer a pena, você talvez ficasse mais confuso ainda. Não é tão confuso assim, mas ia ficar muito cheio de informação. Então, sempre que você fizer isso também, você tem que levar em consideração que você está deixando de lado uma parte da informação ou ocultando, não sei, depende de como você interpretar isso. Enfim, agora a gente multiplica meio, né, que no caso está dando na definição do nosso tensor de deformação, vezes a matriz que a gente encontrou, que no caso é a matriz mesmo, que acaba definindo a forma do tensor, vezes 10 a menos 3, que no caso é o que a gente tinha lá no começo. Dessa forma, nós encerramos o exercício. Eu espero que você tenha entendido e até mais.